Bom dia a todos. É com grande satisfação que a FEOSP, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, apresenta mais uma sessão do EducaSUS. Hoje temos a grata satisfação em receber a doutora Silvia Regina Pisa Ferreira Jorge, professora e instrutora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e chefe do setor de gestação de baixo risco do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Santa Casa de São Paulo. Ela abordará o tema pré-eclâmpsia, diagnóstico e conduta. Doutora Silvia, agradecemos a sua presença, é um prazer tê-la conosco, a palavra é sua. Bom dia a todos, inicialmente, e eu é que agradeço a oportunidade de importância no nosso meio, claro, né? A pré-eclâmpsia é uma das principais, se não a principal causa de mortalidade materna aqui na nossa cidade, e apesar de conduzir o pré-natal de baixo risco, na verdade eu vou tratar de um tema de extremo alto risco com vocês, e eu acho que a gente já pode dar início então, né? Bom, então o tema que foi solicitado é pré-eclâmpsia, diagnóstico e conduta. E como eu iniciei, a gente tem aqui a prevalência de óbitos maternos no nosso estado no período de 2002 a 2008, né, por complicação hipertensiva. Na nossa cidade, no nosso país, as complicações hipertensivas são a principal causa de mortalidade. E a distribuição dos diferentes tipos de prevalência da hipertensão no nosso estado foi essa. Hipertensão arterial crônica, a sobreposição da pré-eclâmpsia com a hipertensão crônica, a hipertensão gestacional transitória ou final da gravidez, a pré-eclâmpsia, e a eclâmpsia sendo a principal causa de óbito materno no nosso estado. E aqui a síndrome hipertensiva gestacional não especificada. Aqui no nosso serviço, no período de 2 anos, 2008 a 2010, de todos os atendimentos a partos, nós tivemos 4% deles relacionados com síndrome hipertensiva da gestação. E nós observamos aqui nesse gráfico que mais da metade deles, 56%, se deveu à pré-eclâmpsia, né? 27% a síndrome hipertensiva gestacional sobreposta ou não especificada, HELP síndrome 8%, iminência de eclâmpsia 6% e 3% dos casos com eclâmpsia. Bom, e as complicações maternas associadas à doença hipertensiva na gestação são em até 20%, CIVD e HELP síndrome, a principal complicação, edema pulmonar em até 5%, insuficiência renal aguda em até 5% também, descolamento de placenta de 1 a 4%, a eclâmpsia ocorre em 1% das vezes, mas é a principal causa de mortalidade materna, hemorragia ou insuficiência hepática, tromboembolismo e hemorragia cerebral. Bom, em relação às complicações neonatais associadas a doenças hipertensivas no geral na gravidez, nós temos que em mais da metade dos casos o nascimento ocorre de forma prematura, a restrição de crescimento dos fetos em até quase 1/4 destes casos e a mortalidade perinatal que varia de 1 a 2%, mostrando a gravidade dessa doença. Já no que se refere à pré-eclâmpsia propriamente dita, nós temos então que é a entidade principal responsável pela mortalidade materna nos países da América Latina, Caribe, incluindo o Brasil, e pela interrupção prematura da gestação, né? Bom, e lembrando então como é que a gente classifica as síndromes hipertensivas na gestação. Então nós temos a pré-eclâmpsia, que é o aparecimento da hipertensão arterial tardia, ou seja, a partir da 20ª semana de gestação, acompanhada de proteinúria. Nós temos a hipertensão gestacional, que é o aparecimento da hipertensão arterial também tardia, mas que não é acompanhada de proteinúria e que geralmente se resolve até 3 meses pós-parto, espontaneamente.
Nós temos a hipertensão crônica, que é aquela paciente já previamente hipertensa que engravida. Nesses casos, nós temos o aparecimento da hipertensão arterial antes da 20ª semana, né, de gestação, e nós temos a sobreposição da pré-eclâmpsia nas pacientes sabidamente hipertensas crônicas, quando se associa a hipertensão crônica a proteinúria numa fase um pouco mais tardia na gravidez. Bom, e então como é que é o quadro clínico da pré-eclâmpsia, o diagnóstico clínico? Níveis tensionais elevados, né? Então, a pressão arterial é considerada elevada superior a 140 por 90 milímetros de mercúrio, superior ou igual, pelo menos 2 aferições com a paciente sentada, o manguito do lado no braço esquerdo, no nível do coração. A presença de proteinúria, pelo menos 300 miligramas em urina, de 24 horas, ou até 1 grama em amostra de urina isolado, ou uma fita, uma cruz em fita reagente, num pronto-socorro, por exemplo. E a história de aparecimento dessa hipertensão tardia, a partir da segunda metade da gravidez, que habitualmente acompanha primíparas ou multíparas que tiveram troca de parceiro. Bom, e classicamente a pré-eclâmpsia ela é caracterizada na sua forma leve e grave. E atualmente nós definimos os critérios de gravidade da doença, que são a pressão diastólica maior ou igual a 110 milímetros por mercúrio, proteinúria maior ou igual a 2 gramas por litro em urina de 24 horas. Alguns citam 3 e outros até 5 gramas por litro em urina de 24 horas, mas seguramente acima de 2 a gente já tem aqui a característica de gravidade da pré-eclâmpsia. Presença de oligúria, então, inferior a 15 ml por hora de urina. Sinais de comprometimento renal, então, a creatinina inferior a 1,2 miligramas por decilitro. Sinais de insuficiência cardíaca congestiva, encefalopatia hipertensiva e epigastralgia ou dor no hipocôndrio direito, plaquetopenia com diminuição de plaquetas, sinais de coagulopatia, falência hepática com elevação das enzimas hepáticas e marcador hemolítico, que é o DHL, e bilirrubinas, encontro de esquizócitos no sangue periférico e comprometimento fetal com a restrição de crescimento fetal ou oligoâmino. Então, o achado de pelo menos um desses fatores já classifica a pré-eclâmpsia como grave. Lembrando que os sinais de encefalopatia hipertensiva e a epigastralgia com dor em hipocôndrio direito já sinalizam o caminho da doença para uma das suas formas graves, que é a eclâmpsia, que, como demonstrado, é a principal causa de morte materna no nosso estado, associada à hipertensão. E, por outro lado, a presença de plaquetopenia com plaquetas inferiores a 100 mil por milímetro cúbico, coagulopatia, elevação das enzimas hepáticas e de bilirrubinas sinaliza outra forma evolutiva mais grave da pré-eclâmpsia grave, que é a HELP síndrome. Bom, então, lembrando aqui, né, a eclâmpsia é uma das formas evolutivas graves da pré-eclâmpsia e que soma a condição de hipertensão e proteinúria, ou seja, de pré-eclâmpsia, o aparecimento de convulsões tônico-clônicas não atribuídas a outras causas. E a HELP síndrome, que foi descrita em 1982 por Einstein, que é caracterizada por hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia, e que marca confirmadamente uma deterioração importante e progressiva da condição materna. A morbidade materna chega até em 24%, a mortalidade e a perinatal em 30%. Considera-se como marcadores hemolíticos a presença de esquizócitos no sangue periférico, bilirrubinas totais acima de 1,2 e o DHL acima de 600 unidades por litro. Então, aqui são as características laboratoriais que definem o quadro de HELP síndrome. Elevação das enzimas hepáticas,
Então, TGO e TGP acima de 70 unidades por litro e plaquetopenia inferior a 100 mil plaquetas por milímetro cúbico. Bom, e diante de um quadro assim tão grave, né, com tanta morbidade, mortalidade materna e fetal, como é que nós devemos nos comportar, né? Como é que a gente faz aqui em relação à conduta na pré-eclâmpsia? De um lado, nós temos que ponderar a imaturidade ou extrema prematuridade fetal, né? E eu acho que esse é um dos momentos difíceis para o obstetra. E também os agravos que a doença vai trazer ao desenvolvimento do feto. Já foi dito que em aproximadamente 1/4 a gente cursa com a restrição de crescimento fetal, que se refere ao sofrimento fetal crônico. E por outro lado, nós devemos considerar a condição da mãe, da gestante, né? Que muitas vezes apresenta quadros graves, com falência de órgãos, e é conduzida à unidade de terapia intensiva, com prejuízo ao seu futuro reprodutivo e à sua própria vida, uma vez que é a principal causa de mortalidade materna aqui no nosso meio. Então, nessa balança, nós devemos ponderar qual é o momento ideal de intervenção diante de uma doença grave dessas, visto que o tratamento da pré-eclâmpsia ocorre quando? Com a resolução da gravidez, né? Com a antecipação do parto. Então, os demais tratamentos, eles são considerados paliativos no sentido de obter um bom resultado fetal associado a uma deterioração mínima ou melhor do organismo materno. Bom, então na pré-eclâmpsia nós devemos nos atentar tanto às condições maternas com a vigilância clínica, quanto às condições fetais, lembrando daquela balança. Em relação à vigilância materna, nós aqui dividimos de uma forma didática, mas esse controle é simultâneo e é sempre presente, né? A avaliação clínica e a avaliação laboratorial. A avaliação clínica, fundamentalmente a avaliação dos níveis tensionais, que até são formas de se caracterizar a gravidade da doença, os dados vitais dessa paciente, diurese e a presença de sintomas, muitas vezes sugestivos do comprometimento neurológico dessas pacientes, né? A vigilância fetal, controle da vitalidade fetal, que vai desde um controle clínico com mensuração da altura uterina em relação à idade gestacional, pensando na possibilidade de restrição de crescimento de óligo-âmnio, até um controle mais apurado com propedêutica complementar, ultrassonografia, avaliação de líquido, biometria fetal, Doppler velocimetria e cardiotocografia. Do ponto de vista materno, além do controle clínico, então, nós procedemos à avaliação laboratorial, buscando identificar principalmente aqueles critérios que sinalizam mais a gravidade da doença. Então, o hemograma, contagem de plaquetas, a anemia, a hemoconcentração, o coagulograma, avaliação da função renal por meio de marcadores como ureia, creatinina, ácido úrico, as enzimas hepáticas avaliando a função hepática e bilirrubinas, determinando o perfil hemolítico da doença através do DHL, presença de esquizócitos no sangue periférico, para o diagnóstico e seguimento, a determinação da proteinúria, que vai me dar a gravidade maior da doença ou não, e ainda vou buscar comprometimento de outros órgãos, né? Então, oftalmoscopia, buscando no fundo de olho identificar já o estado de vasoconstrição arteriolar e o eletrocardiograma, buscando identificar problemas de sobrecarga, principalmente de ventrículo esquerdo, que podem ocorrer acompanhando a doença. Do ponto de vista fetal, além da propedêutica clínica, que é a avaliação, então, da altura uterina e até da movimentação fetal, dependendo da idade gestacional, nós buscamos na propedêutica subsidiária, e aqui a ultrassonografia é de fundamental importância, avaliar o bem-estar fetal. Como? Quantificando o líquido, visto que a insuficiência placentária, que muitas vezes acompanha o quadro de pré-eclâmpsia, é traduzida também pela oligohidraminia, né? Então, a redução do líquido amniótico.
e buscando parâmetros de biometria fetal para me dizer a respeito do desenvolvimento desse feto, se cursa com restrição de crescimento fetal e se mostra sinais, então, de sofrimento fetal agravado. Ainda a Doppler velocimetria de fundamental importância, né? A Doppler velocimetria, ela vem sendo até apontada como um fator, quem sabe, mas ainda digo que talvez confuso ou pouco eficiente, preditor da pré-eclâmpsia, quando realizada no primeiro trimestre. Mas, a partir da 20ª semana, a 24ª, enfim, ela é um parâmetro que nos sinaliza a possibilidade de ocorrência da doença à medida que mostra um aumento da resistência ao fluxo sanguíneo, sinalizando uma má adaptação trofoblástica, né? Uma má invasão trofoblástica, que é a base da fisiopatologia da pré-eclâmpsia. Então, por meio da avaliação das artérias uterinas, nós podemos avaliar o fluxo materno-placentário e a resistência a esse fluxo, que é fundamental para o transcorrer da gestação normal. Depois nós avaliamos a Doppler velocimetria da artéria umbilical, que vai me mostrar a dificuldade ou não de passagem do fluxo sanguíneo da placenta em direção ao feto, né? Então, o fluxo placentário fetal, por meio de análise do fluxo, né, da sístole e diástole, e a medida da resistência da passagem desse fluxo pela artéria umbilical. E ainda avaliamos, então, a artéria cerebral média do feto. Por quê? Porque ela vai me sinalizar a ocorrência de um processo que se chama centralização hemodinâmica fetal. Ou seja, quando a insuficiência placentária é tão importante a ponto de fazer com que o feto priorize o fluxo sanguíneo para órgãos nobres, principalmente o cérebro, o coração, então existe o quê? Um aumento da resistência vascular da artéria cerebral média, e à medida que esse fluxo passa a ser descompensado, então a gente vai ter uma diminuição com vasodilatação desse fluxo e um aumento em relação à artéria umbilical, o que leva a essa relação sempre menor do que 1. Então, este é um sinal de centralização hemodinâmica do feto. E o nosso marcador, atualmente, muito prognóstico e eu diria até decisivo, né, em relação à vitalidade fetal, é a avaliação do fluxo no ducto venoso, porque quando essa está comprometida, se eu tenho a presença ou ausência de diástole ou a diástole reversa, então aqui eu tenho sim o colapso cardíaco do feto, isso é premonitório de óbito fetal. E na vigência de alteração de ducto venoso, essa gestação tem que ser interrompida, porque aqui é a iminência do óbito fetal, né? Então, essa é uma avaliação ultrassonográfica por meio da Doppler velocimetria, que vai me mostrando os diversos estágios de acometimento da vitalidade do feto em relação à pré-eclâmpsia, principalmente. Bom, e diante de tudo isso, como é que a gente pode proceder aqui em relação à conduta? O que a gente faz nos casos de pré-eclâmpsia, né? Esse aqui é um quadrinho bem didático e que a gente se baseia muito aqui nas nossas tomadas de decisão, considerando a prematuridade, imaturidade ou inviabilidade fetal e as condições maternas. E a gravidade da doença e se essa gestação é de termo ou pré-termo. Quando eu tenho uma gestação de termo, não parece haver grande problema e grande discussão em relação à interrupção da gravidez, né? Então, se essa gestação é de termo, o parto ele vai ocorrer em momento oportuno. Quando? Quando a pré-eclâmpsia for leve, né? Que são aqueles critérios anteriormente expostos.
Então, se eu tenho uma paciente com pré-eclâmpsia, mas que não tem aqueles critérios de gravidade, eu faço um segmento dessa paciente durante a fase de pré-termo. Então, eu posso ter uma conduta expectante, vigilância materno-fetal e o parto vai ocorrer no momento oportuno. Se eu identifico isso já no termo, então o parto ocorre em momento oportuno, não há necessidade de antecipação do parto, né? O problema maior é quando eu tenho o quê? A gestação pré-termo nas formas graves. Porque se eu tenho uma gestação de termo na forma grave, eu vou antecipar o parto, não há dúvida em relação a isso. Agora, se eu tenho uma gestação pré-termo nas formas graves, aí eu posso ter problemas, porque eu tenho que buscar um bom resultado fetal também, né? E aí, o que nós preconizamos? A hospitalização dessas pacientes, um tratamento clínico, que nós temos ciência de que é um tratamento paliativo, mas que não deve deixar de ser feito para minimizar as complicações da doença, né? A vigilância materno-fetal, conforme exposta, né? Então, parâmetros clínicos e parâmetros laboratoriais maternos repetidos, né? E parâmetros ultrassonográficos fetais e a antecipação do parto com 34 semanas. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses, por quê? Porque nós colocamos o pré-termo aqui no nosso serviço entre 24 e 34 semanas. Porque estas são as condições em que o nosso berçário responde bem em relação aos cuidados perinatais do prematuro. Tanto o prematuro extremo, beirando aqui a 24ª semana, quanto o não tão extremo. Mas as nossas crianças, a partir da 34ª semana, tem uma evolução muito satisfatória no nosso serviço, que é um serviço de atendimento terciário, né? Que não necessariamente corresponde, e eu tenho certeza disso, da grande realidade da maioria dos serviços na nossa cidade e no nosso país, né? Então, não adianta nada também eu interromper a gestação com 34 semanas num local onde eu não vou ter o mínimo suporte para um atendimento perinatal adequado, né? Então, às vezes, esse período também é um período em que se deve ganhar tempo para a transferência dessas pacientes para um centro mais especializado. Acho que é super importante grifar isso, né? Então, essas pacientes, elas devem ser acompanhadas por um centro especializado, se não na cidade de origem, se não for possível, nas outras cidades. Nós aqui recebemos pacientes de várias regiões, né? Em função disso, tá? Então, essa data aqui, 34 semanas, ela não é uma data totalmente estipulada. Para o nosso serviço, na maioria dos serviços, então, 34 semanas nos permite um resultado perinatal muito satisfatório, sem um agravo tão importante da condição materna. Isso quando a doença permitir, né? Bom, então voltando aqui, em relação ao tratamento clínico da pré-eclâmpsia, como nós procedemos na pré-eclâmpsia leve? Aquela que não tem nenhum daqueles parâmetros de gravidade da doença. Um acompanhamento ambulatorial e o parto, ele deve ocorrer até a 40ª semana. Não há necessidade de interrupção prévia se eu tiver bom estado materno e bom estado fetal. E os resultados, o prognóstico, ele é muito satisfatório na pré-eclâmpsia leve, né? A via de parto é via obstétrica, não há necessidade de mudança de via de parto por ocasião da doença. Bom, em relação a pré-eclâmpsia grave, né? Então, esse aqui é o nosso grande problema. Bom, existe a necessidade de internação, hospitalização, tratamento clínico. Tratamento clínico com hipotensores visa o quê? Diminuir os níveis tensionais e tirar essa paciente de uma emergência hipertensiva, o que fundamentalmente vai agravar mais ainda todo o seu estado clínico. Os hipotensores, então, eles podem ser considerados como emergenciais, aqueles que são utilizados na paciente que chega ao pronto-socorro, sintomática, com a pressão, os níveis tensionais muito elevados, né? E eu preciso de hipotensor de efeito rápido.
E a nossa escolha é a hidralazina, infusão endovenosa de hidralazina diluída, né? E nós fazemos até 20 miligramas. A hidralazina é um hipotensor ele tem um efeito vasodilatador periférico e que acaba indo bem ao encontro, né, da necessidade de tratamento pensando na fisiopatologia da doença. E depois, se eu consigo um controle satisfatório da crise hipertensiva, aí eu vou instituir os hipotensores não emergenciais. Buscando o quê? Um controle dos níveis tensionais, é um tratamento paliativo, a gente tem que ter em mente isso, mas muitas vezes para postergar um pouco a antecipação do parto, pensando na viabilidade ou na imaturidade do feto, né? Então, quais os hipotensores de escolha? Nós aqui temos o Pindolol, o nome comercial é o Visken, a metildopa, que é o mais utilizado e que tem um efeito bom, vasodilatador também de ação central, a própria hidralazina e a nifedipina. Então, a associação dessas drogas, elas podem ser utilizadas, né, buscando um controle adequado dos níveis tensionais. A princípio, o que se preconiza é esgotar a dose máxima de cada uma com monoterapia do que a politerapia com doses não máximas. Mas isso deve ser individualizado, vai depender da resposta clínica de cada paciente. E também quando eu penso em diminuir os níveis tensionais, eu tenho que ter em mente que essa diminuição ela é relativa. Não me interessa uma diminuição muito abrupta, porque senão eu posso agravar ainda mais o quadro de insuficiência placentária e de restrição de crescimento fetal. Então, se eu tenho aqui uma paciente que chega por 180 por 110 de pressão, meu residente faz uma hidralazina, enfim, um hipotensor emergencial, e depois ele fala para mim que a pressão foi para 90 por 60, certamente eu vou ficar muito preocupada, né? Porque eu imagino o que está acontecendo naquele fluxo placentário. Então, preconiza-se uma redução dos níveis tensionais ao redor de 20%, né? Não deve ser muito inferior a 140 por 90. Né? Isso não deve ser causa de prurido, até porque a diminuição dos níveis tensionais é só para tratar a crise hipertensiva, porque eu tenho que ter em mente que eu não estou tratando exatamente a doença. Bom, e em relação ao tratamento clínico de uma das formas mais graves da doença, que é a eclâmpsia, aquela condição, né, de quadros convulsivos e que é a principal causa de mortalidade materna. Muitas vezes a gente observa que a causa dessa mortalidade é por retardo ou demora na instituição do tratamento adequado, né? E o anticonvulsivante que é utilizado de forma superior a qualquer outro para tratamento da eclâmpsia é o sulfato de magnésio, muito superior a benzodiazepínicos ou outras drogas depressoras do sistema nervoso central. Então, existem alguns esquemas que são preconizados, a gente tem que escolher um deles, né, e não fazer uma mistura ou utilizá-los de forma aleatória. A escolha vai de acordo com a experiência de cada serviço, as possibilidades de manuseio da droga, né? Então, existe um esquema que é exclusivamente intramuscular, que é o esquema de Pritchard, né? Desculpe. Tem uma dose de ataque endovenosa, depois passa a ser exclusivamente intramuscular. Mantendo, então, a dose de ataque de 4 gramas IV e 10 gramas intramuscular, geralmente essa injeção é feita no glúteo, aqui em São Paulo nós temos alguns serviços que optam por esse esquema, né? E a dose de manutenção de 5 gramas intramuscular a cada 4 horas por 24 horas. Tá? Os que defendem esse esquema, assim o defendem porque acreditam, e existem evidências disso, que a magnesemia, que é muito próxima à dose tóxica do sulfato com a dose terapêutica, ela é mais uniforme e atingida dessa forma, né? Muito mais do que no sistema exclusivamente endovenoso. O esquema de Zuspan é o exclusivamente endovenoso, é o que nós utilizamos aqui. E aqui nós temos bons resultados. Nós não temos registrado, nesse período que eu mostrei para os senhores, de 2008 a 2010,
nenhum caso de óbito materno por eclâmpsia no nosso serviço. Nós optamos por esse esquema, com dose de ataque de 4 gramas de sulfato de magnésio e depois mantemos essa dose de 1 grama IV por pelo menos 24 horas. Né? A vantagem desse esquema é que no caso de suspeita de impregnação e de intoxicação pelo sulfato, então é mais facilmente retirado, porque é em bomba de infusão, endovenoso, né? E também não tão dolorido a administração na dose intramuscular. E se vai, né, buscando então melhorar a dose terapêutica, que talvez não seja alcançada plenamente com o esquema de Zuspam nessa dose, né? Mas o desconforto e o incômodo da aplicação intramuscular utiliza doses mais altas, 6 gramas endovenoso e 2 gramas por hora nas próximas 24 horas. Né? Habitualmente, nós não fazemos esse esquema, o risco de toxicidade é muito mais elevado, as condições em que se vai trabalha são extremamente diferentes da nossa. Mas o esquema em si não importa. Eu acho que o que é importante é salientar que a droga de eleição é o sulfato e que na vigência de um quadro de iminência de eclâmpsia, nós não devemos postergar na instalação da terapêutica adequada, porque esse tempo de demora é um dos principais pontos que contam a favor dos altos índices de mortalidade materna associados à eclâmpsia. Bom, então, assim, de uma forma resumida, como é que a gente pode adotar a conduta no tratamento da eclâmpsia, né? Nós buscamos um tratamento clínico na pré-eclâmpsia grave, em que condições? Nessa janela aqui, de 24 a 34 semanas, tá? Acima de 34 semanas, mas sempre considerando as possibilidades de atendimento do berçário para esse recém-nascido prematuro, nós não temos grandes problemas em antecipação do parto, tá? Abaixo da 23ª semana, os estudos têm mostrado, todos os estudos científicos, que no caso da pré-eclâmpsia grave, a manutenção da gestação, ela é prejudicial e indica-se a interrupção da gestação abaixo da 23ª semana, porque o prognóstico materno e o fetal são extremamente reservados e o resultado é péssimo. E aqui, nesse período entre 24 e 34 semanas, quando possível, nós fazemos aquela vigilância materno-fetal hospitalar, critérios clínicos, laboratoriais, propedêutica complementar. Nós instituímos tratamento, que no caso são os hipotensores emergenciais para crise, e os de manutenção, buscando minimizar o dano que a crise hipertensiva traz para esses pacientes. Nós, frente ao quadro de prematuridade, utilizamos corticosteroide para melhora do resultado perinatal, desconforto respiratório, hemorragia intracraniana e a gastroenterocolite necrosante do prematuro. Não esquecendo que o corticosteroide tem um efeito mineralocorticoide e eleva os níveis tensionais. Então, ele deve ser feito quando existe um relativo controle dos níveis tensionais. Né? Não é possível administrar a dose de corticoide numa paciente em vigência de uma crise hipertensiva. E realizamos o parto no momento oportuno, a partir da 34ª semana, se assim conseguirmos, ou em sinais de descompensação, deterioração do bem-estar materno-fetal, lembrando daquela balancinha que eu coloquei logo aqui no início da aula, que eu acho que esse é um dos grandes dilemas de quem faz obstetrícia, né? Quanto à via de parto, até o presente momento, não existem estudos clínicos randomizados que avaliaram qual a melhor forma de nascimento em mulheres com pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia, né? Então, não existem trabalhos que avaliem isso. Embora, na maioria das vezes, os partos resultem em partos cesarianos, porque existem outros fatores da discussão, né? Se tiverem dúvidas em relação ao que foi dito. Muito obrigada. Doutora Silvia, muito obrigada pela sua apresentação.
Passaremos a palavra aos nossos participantes dos diversos pontos para que façam suas perguntas e questionamentos. Adamantina, bom dia. Bom dia ao pessoal da FEOSP, bom dia, doutora. A gente agradece a excelente apresentação, mas por enquanto não temos nenhuma pergunta a ser feita. Obrigada, doutora. Bom dia. Obrigada, Adamantina. Mococa, bom dia. Muito obrigada, Mococa. Mojimirim, bom dia. Alguma pergunta? Bom dia a todos. Doutora Silvia, agradeço muito pela palestra, excelente palestra, mas no momento nós não temos nenhum questionamento. Muito obrigada. Obrigada a todos os pontos. Neste momento, estamos encerrando a sessão e repassamos a palavra para a doutora Silvia para as suas considerações finais. Bom, então eu tenho uma pergunta para fazer, já que ninguém teve nenhum questionamento, né? Então é um tema bastante específico mesmo, mas é um tema com o qual nós frequentemente nos deparamos. E eu coloquei para vocês, na verdade, a nossa realidade, que é um hospital terciário no centro de uma cidade, né, desenvolvida, se não a mais desenvolvida aqui do nosso país, enfim. E a Santa Casa é responsável, o hospital responsável pelo maior número de atendimentos do Brasil. Não estou falando isso só em obstetrícia, né? Atendimento médico no Brasil, a gente tem um levantamento e nós somos o hospital que mais atende pessoas, né? No Brasil, não é só na nossa cidade. Então, eu coloquei aqui as nossas possibilidades. E eu queria saber um pouco da realidade de vocês, que estão, às vezes, um pouco mais distante. Então, o pessoal de Adamantina, de Mococa, enfim, como é que tem, que possibilidades vocês têm, se vocês usam, quais drogas hipotensoras vocês usam, como é que é o berçário de vocês, se é possível essa antecipação, se os prematuros muito inviáveis ou muito extremos têm uma possibilidade de atendimento, se vocês têm o hábito, né, de encaminhar para outros centros, se existem centros aí próximo. Queria saber um pouco da realidade de vocês, né, porque muitas vezes a gente coloca as coisas, mas as coisas que a gente coloca, elas estão buscando a proximidade do ideal, mas às vezes se distancia da realidade de cada um, né? Queria ouvir um pouco da experiência de vocês, se alguém tiver algum comentário. Passo a palavra para Mojimirim. Pois não. Doutora Silvia, aqui em Mojimirim nós temos uma maternidade com... A gente faz em torno de 100 a 150 partos no mês. Atendemos poucas gestantes na situação de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, nós já atendemos várias. Nós temos também uma UTI neonatal de 6 leitos, que atendem todos os prematuros e com muito sucesso. A questão de 8 anos atrás, esse era um dilema nosso, aqui na nossa Santa Casa, o atendimento dessas gestantes, devido à falta da nossa UTI. A gente realmente tinha que entrar em uma corrida contra o tempo, para transferir essas gestantes e ir garantindo a vida dela e do seu bebê. Hoje a nossa situação já está bem mais tranquila, com o apoio da nossa UTI, né, que tem atendido todos os prematuros com muito sucesso. Nós atendemos a partir de 24 semanas, já chegamos a ter bebês de 24 semanas e que se recuperou bem. Então... não temos notícia de óbito materno. No momento, acho que é só. Acho que nós mantemos também aqui um plantão de 24 horas do obstetra, pediatra e depois a equipe de neonatologia, né? No momento é só.
Muito obrigada. Damantina com a palavra agora. Doutora, bom dia. Doutora, nossa realidade aqui, a gente tem a maternidade, eu tenho neonatal, que às vezes fica alguns pacientes RN, sim, mas é raro, é mais ou menos quando uma gestante está de 35, 36, 37 semanas, quando necessita ir para UTI neonatal. Gestante de alto risco, aqui a gente costuma transferir. O plantão médico é à distância, obstetra e pediatra. E acaba transferindo para Marília, Presidente Prudente, Lins, onde a gente consegue vaga para transferir. Então, assim, no tratamento clínico, a gente fica por um tempo aqui até conseguir vaga em algum centro maior, tá? Só isso. Não tem muito... Não chega a evoluir para eclâmpsia, nada. É só mesmo... Só isso, doutora. Obrigada, tá? Tudo bem, obrigado. E por último, então, São Roque, alguma consideração? Doutora, surgiu uma dúvida agora com a discussão com o grupo aqui. Eu queria saber, assim, por exemplo, uma gestante chega convulsionando para mim. Essa medicação do sulfato de magnésio, a dose de ataque, ela é feita geralmente diluída ou ela é feita em bolos? A gente ficou meio questionando isso entre a equipe de enfermagem aqui. O sulfato. O sulfato de magnésio, as ampolas, elas têm diluições diferentes, né? Então, tem ampola com 10 miligramas, 25 e 50, tá? Nós fazemos diluído e corremos em 20 minutos, mais ou menos, e fazemos diluído num soro de 100 ml, né? Mas não há necessidade de uma diluição maior, a dose de ataque, tá? E a de manutenção, aqui a gente põe em bomba de infusão, mas também nem sempre foi assim, né? Então, você calcula de acordo com a porcentagem da sua ampola, de uma forma que ela consiga receber 1 grama por hora, né? Agora, o que eu acho importante de tudo isso, né, até já aproveitando, é que na impossibilidade de segmento desses casos que alguns serviços têm, por conta de UTI, enfim, e transferência para um centro maior, mais especializado. Então, esse atendimento emergencial é muito importante, né? Então, a instalação de sulfato de magnésio, ter sempre em mente, né? Então, faz uma colinha, deixa pendurado lá no pronto atendimento, ampola de tanto, tem tantos gramas, mais não sei quanto de soro, 100 ml, enfim, porque às vezes a pessoa que está lá né, não tem isso tão fresco na cabeça, né? Vê um caso a cada... Então não vai lembrar. Então, se fica uma colinha lá, chegou uma pessoa convulsionando, vai, nossa, é uma pré-eclâmpsia, é uma eclâmpsia, já instala o sulfato até que outras medidas sejam tomadas, né? Uma das justificativas, inclusive, para as pessoas que usam o esquema intramuscular é essa, que quando essa paciente ela vai ser removida para um outro centro, é comum o soro não ser tão bem controlado e correr, e aí você vai infundir uma dose maior, né? E aí, para o transporte da paciente, talvez a dose intramuscular fosse mais segura, né? Então, são considerações, mas eu acho que o mais importante, né, disso, uma que é importante a gente saber a nossa realidade, porque, volto a dizer, né, nós somos a região mais desenvolvida do país. Então, é importante a gente saber isso. E outra é, assim, esse atendimento emergencial, no caso que eventualmente chegou, né? Não necessariamente vai ficar internado na sua enfermaria, lá em Adamantina, enfim, mas a noção desse atendimento inicial para que essa paciente ou esse bebê tenha depois uma remoção com um futuro ou um prognóstico melhor. Mas a diluição é essa, não precisa ser em grande quantidade, você tem que infundir rápido, né, em 20 minutos, 30 minutos. Outra dúvida que eu tenho, assim, tem algum problema a conjugação do diazepam na hora do início que eu recebo essa paciente convulsionando? É contraindicado? Tem problema? Um diazepam intramuscular, alguma coisa? Até que eu consiga meu acesso e inicie meu sulfato? A maioria dos trabalhos mostram que
O benzodiazepínico não tem um efeito bom no controle da crise convulsiva da eclâmpsia, né? Não controla de forma satisfatória, deprime o sistema nervoso central e aí você perde parâmetros importantes no controle, né, de dados vitais maternos. Então, às vezes no desespero, a pessoa fala, faz um diazepam intramuscular, que até o acesso é melhor, né? Mas, de fato, o sulfato de magnésio ele é muito superior no tratamento, no prognóstico, na evolução neurológica dessas pacientes. E a somatória das duas drogas é prejudicial, né? Então, é melhor que se faça o sulfato de magnésio. A paciente chegou convulsionando, ela tem picos de convulsão, não vai convulsionar sem parar, né? Então, busque um acesso venoso ou faça, né? Essa é a melhor forma de tratamento da eclâmpsia. Obrigada, São Roque. Agradecemos a presença de todos. Doutora Silvia, agradecemos novamente pela sua participação. Foi um prazer tê-la conosco. Quero desejar a todos um bom dia.